No Tribuna de Jovem de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Sabe o que é isso? Com certeza já ouviu falar, já leu em algum lugar, já ouviu alguém falando sobre, mas talvez você ainda não tenha a total ciência do que se fala, do que é esse assunto. Então nós vamos aqui te ajudar não só a entender, mas a como usar a sua inteligência emocional. Conosco aqui nós temos novamente a presença de Deiton Basco, que vai falar conosco sobre esse assunto, e também a doutora Verusca Gendorf. Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde para todos. Que bom estar aqui com vocês. Boa tarde. Para a gente também é um prazer ter vocês aqui conosco, batendo esse papo, trazendo informação, né, e também ajudando as pessoas, porque não é só para informar, mas é com que elas usem isso e possam se ajudarem, ajudar os outros. Então vamos começar pelo básico. O que é inteligência emocional? Olha, esse tema é de extrema importância e eu vejo que quanto mais a gente fala dele, mais as pessoas vão pegando informações que possam utilizar em sua vida. Inteligência emocional é você saber gerenciar suas emoções. É saber você administrar os seus sentimentos, saber ler as pessoas. Eu penso que todos nós deveríamos investir nisso. Por isso que eu tenho dedicado meu tempo, um tempo específico, inclusive, para essa campanha. Vamos desenvolver inteligência emocional. Eu tenho buscado trazer informações para as pessoas, porque eu tenho visto muita gente sofrer em ambiente de trabalho, sofrer na vida afetiva, sofrer na leitura com o outro, acredita na pessoa e é enganado, é manipulado, lida com gente sem caráter achando que a pessoa é uma boa pessoa, não sabe lidar com seus sentimentos, morre de ciúmes. Então tudo isso é falta de desenvolver essa capacidade. Quanto mais a gente administra as nossas emoções, menos problemas no dia a dia a gente vai ter. É claro que nós vamos encarar várias coisas, mas quando a gente sabe lidar com isso, é muito mais fácil. Dói, mas você está com uma inteligência para administrar esse sentimento. Agora, eu tenho visto muita gente ter um desgaste tão gigante por não saber lidar com sua própria emoção, que tem desenvolvido depressões e situações graves aí emocionais. Muito bom. Déio, você disse pra gente agora há pouco também, além de pastor, músico, produtor e tudo mais, né, você também é coach e mentor. Queria que você falasse um pouco como que isso se aplica, né, na vida das pessoas que estão no ministério, que querem exercer um cargo aí ministerial na igreja, ou enfim, levar a palavra de Deus de alguma forma. A doutora colocou um assunto, uma parte do assunto dela muito interessante, de você saber ler as pessoas, né? Mas também tem um outro lado também de você saber ler você, né? Porque sim. A questão de inteligência emocional para a minha área, que é o artista, o ministro, ou até mesmo um pastor, é aquela pessoa que chega num determinado ambiente, encontra uma determinada situação e enxerga naquela pessoa que desmotivou ou que duvidou um inimigo. Quando, na verdade, toda a ação tem uma boa intenção. Quando a gente acha que os outros estão querendo nos prejudicar, na verdade, os outros estão querendo proteger a si mesmos. E a gente, muitas vezes, não sabe lidar com isso, não tem essa empatia, todas essas questões que a gente fala, ela acaba fechando o caminho. Você não cresce porque você não vai por esse lugar, porque nesse lugar esse tipo de pessoa te machucou. Por exemplo, fui assaltado por um japonês 10 horas da noite. Lá atrás, 20 anos atrás, na Liberdade. Então, na minha cabeça, não vá para a Liberdade 10 horas da noite, principalmente porque lá é cheio de japonês. E japonês 10 horas da noite vai te assaltar. Você entende? Então, essas histórias que a gente vai contando para a gente, elas vêm dos fatos, das coisinhas e do significado que a gente dá para esses fatos, vão criando na gente caminhos ou mapas mentirosos, né? Que vão limitando a gente. Nós vamos criando muita expectativa com o outro, nós vamos criando muita expectativa com as situações e nós vamos perdendo a capacidade de administrar essa emoção. Então, quando a gente pensa em se ler, a gente pensa em administrar os nossos próprios sentimentos e perceber esses sentimentos. Para eu conseguir ler alguém, eu tenho que saber me ler muito bem. Então, é uma realidade, mas quem faz isso hoje em dia são poucas as pessoas. Não foi dado acesso às pessoas para que elas aprendessem a ler. Porque, lógico, vamos combinar, né? Quando você tem uma pessoa que não sabe se perceber, se torna mais impulsiva, compra coisas que não escolheu. Não precisa responder, mas imagina aqui, vocês aqui que estão participando. Quantas coisas vocês compraram e não usaram? De roupa, de objetos.
Compraram porque ficaram com vergonha, porque tiraram aquele monte de coisas das prateleiras e vocês acabaram levando sem querer. Foram induzidos, manipulados a comprar alguma coisa, administrar. Então, são coisas que vocês não pararam para se perceber. Eu preciso disso? Ou eu comprei porque é 4 por 1, né? Eu compro 4, pago só 1, mas eu não vou usar aquilo. O que adianta? Doutora, que teve adianta? um dia que eu entrei numa loja de... Tá tão legível assim a letra? Ele tava ali já... Entrei Eu tô numa loja chorando de... Entrei numa loja de produtos... acho que é produto eletrônico. Aham. Eu olhava para as coisas, a menina veio para mim e falou assim... Pois não? Aí eu falei para ela assim... Eu precisar de alguma coisa. Me ajuda. Aí ela me enganou rapidinho. Você precisa disso. Eu, tá bom, preciso. Sabe, tamanho descontrole, né? Aquela máxima diz que se você não controlar suas emoções, elas vão te controlar. É simples assim. E não só isso, né? A quantidade de situações que as pessoas acabam se envolvendo sem querer. Mas não sabiam dizer não. Não sabiam. Por quê? Porque não sabiam gerenciar o medo de se sentir sozinhas, de ser abandonado, rejeitado por dizer não. As pessoas não sabem dizer não. Então, são coisas que nós vamos aprendendo a desenvolver com essa capacidade, onde eu vou sempre pensar, refletir e decidir. Eu preciso aprender a fazer isso do jeito certo. E eu tenho movimentado muito essa campanha nesse sentido, inclusive, uma vez por mês. Eu ofereço um trabalho gratuito de desenvolvimento de inteligência emocional, porque eu acho que é um investimento gratuito para vocês, é um presente para vocês. Muito bom. Sem dúvida, é muito sério isso, Já né? as primeiras perguntas já foi acabando com a gente, né? Ele já estava ali refletindo, ficando Eu tô vermelho. pensando que burrice emocional comprar esse monte de coisa. Não, mas é muito verdade isso, né? Já foi apresentado aqui um tipo de cenário nas lojas, por exemplo, que trabalham ali com as nossas emoções, né? Que usam as nossas emoções ou falta de algo a favor deles. Mas, doutora, qual a opinião de vocês também, né, principalmente da senhora, de quais outros fatores que influenciam as pessoas a não conseguirem administrar essas emoções, né? A gente deu um exemplo aqui, né, de ir lá na loja comprar algo, mas que outros fatores na nossa sociedade hoje nos atrapalham, de certa forma, a gente entrar ali em concordância e em equilíbrio conosco mesmos? A sociedade, ela vive muito de modas e épocas. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito. Começa uma moda de que, pets. Todo mundo quer um pet porque está em moda ter um pet. Aí chega o final do ano, não sei se vocês sabem, existe um processo de depressão muito forte no final de ano por não saber o que fazer com o pet. Porque precisa viajar, muitas vezes não tem condições de deixar em um hotel e acaba tendo que se desfazer do animal. Eu vejo isso se repetir em diversas situações. Então, eu vou para o ambiente de trabalho. Eu vou trabalhar lá no ambiente de trabalho. Eu não consigo desenvolver o meu trabalho porque eu não tenho coragem de dar sugestões, porque eu tenho medo, por conta de traumas, por conta de situações pessoais, de colocar meu ponto de vista. Tenho medo de pedir aumento. Tem uma certa situação, uma vez, que o paciente ficou 3 anos. O paciente meu ficou 3 anos querendo um aumento. E ele procurou ajuda emocional porque ele não tinha coragem de pedir esse aumento. E eu comecei a trabalhar com ele esse processo de inteligência, de importância e de valor do trabalho que ele tinha. E ele tomou coragem e foi pedir aumento para o chefe. O chefe olha para ele e diz exatamente assim: mas eu esperei por 3 anos você se valorizar primeiro. Quantas situações na vida da gente nós perdemos porque o nosso processo emocional se fragiliza. Nós não sabemos fazer a leitura do momento certo, porque eu também já vi muita gente perder o emprego porque pediu o aumento na hora errada, não sabia ler o momento certo e não usou as melhores palavras. Porque também tem isso. Nós precisamos aprender a usar as melhores palavras. É justamente esse ponto, né? Também não deixar que as emoções tomem conta da gente. Tipo, isso é impossível. Saber entender e administrar isso, né? Não dá de Com doido. essa questão da palavra que ela falou, quantas vezes a gente não está meio triste e alguém chega em você e fala assim: como é que você está? Eu estou acabado. É a pior coisa que você pode fazer, porque quando você solta uma palavra, você externaliza, você dá um rótulo para um sentimento que ainda nem existe. Você estava mal, agora você está acabado. E quando você estiver acabado, você vai falar que está morto. E aí você morre mesmo, porque vem deprê, vem um monte de coisa. E tem uma questão muito interessante de inteligência emocional quando alguém coloca de uma forma mais drástica, né? Estou acabado, destruído, estou morrendo de amor, né?
Tem essas situações assim. Estou apaixonado e aquela paixão é lida de uma forma muito exagerada. Tem pessoas que querem chamar a atenção pela vitimação. Fala, Deus. Porque elas acham na cabeça emocional delas que quanto mais sofrido, mais ela vai ter o amor das pessoas. E não é assim que acontece, infelizmente. É importante a gente administrar, expressar o que a gente sente, mas saber nomear os sentimentos do jeito correto. Então, quando tem alguém que exagera, tome cuidado, pode ser uma manipulação também. A gente tem que ficar atento com isso. Tá amarrado. Pois, hein? Isso acontece muito na juventude, né? Ô? Acontece muito no meio Não, do que só jovem. se chegar e falar assim, e aí, você terminou? Terminei. Tudo bem? Não, de boa. Ou se a pessoa se joga no chão, começa a chorar, fazer xixi. Ah, eu imponho as mãos, mano. Eu vou orar na hora, cara. Doutora, trazendo um pouco pro lado da família mesmo, né? Como a inteligência emocional ela pode ajudar nos conflitos familiares? Ótimo. É muito importante a gente saber administrar a nossa forma de ser. Qual é a personalidade que cada um tem? Quais são os processos dentro da família? É importante a gente saber reconhecer isso. E conseguir também entender que pai e mãe... Deixa eu até aproveitar e dar um recado aqui. Pai e mãe viveram pelo menos o dobro de tempo que o filho. Pelo menos. Certo? Então, esse caminho fez com que esse pai e essa mãe aprendessem muitas coisas. A experiência de vida que se agrega é muito grande para pai e mãe. E quando às vezes pai e mãe traz essa experiência para um filho, esse filho não sabe lidar com isso. Esse filho entende que está sendo rejeitado nas suas vontades ou rejeitado na sua personalidade. E muitas vezes não é nada disso. Na verdade, o pai está tentando, ou a mãe está tentando trazer uma experiência ali. Só que, como eu disse, as palavras são muito importantes. E às vezes as palavras não são as melhores quando se utiliza num conflito familiar. Ninguém vai dizer, meu filho lindo, você me desobedeceu. Às vezes as palavras não são essas. Às vezes o filho vai dizer, nossa, mãe, pai, amo vocês, vou pensar a respeito. Às vezes não são essas as palavras que vêm. Então, nos conflitos familiares, para quem quer desenvolver inteligência emocional, nós precisamos entender por que as pessoas trazem determinado conteúdo. Será que pai e mãe quer o mal do filho? Óbvio que não. Estou falando de pai e mãe que são pessoas emocionalmente, que não apresentam uma doença emocional, porque a gente também sabe que tanto filhos, pais, tem também algumas situações de desvio. Estou falando daqueles, uma família normal, que tem conflitos de gerações, que tem conflitos de ideias, tem conflitos diferenciados por conta da própria realidade. Então, para você desenvolver isso, você precisa conhecer qual é o movimento de cada um emocional. Qual é o movimento da sua mãe, qual é o movimento do seu pai, dos seus irmãos, o seu, para que você possa usar as palavras adequadas, para que você possa entender os motivos de um pedido. Se a gente entende, por mais que a gente não goste, a gente reflete. Eu nunca vi um pai ou uma mãe, quando insiste num ponto, errar. E é muito triste quando um filho volta machucado, porque não quis tentar aprender com essa experiência. Então, a gente tem que aprender a utilizar as experiências de uma forma positiva para a gente cresce muito. Vai mais longe quem tem mais experiências. Isso é muito importante. Porque os pais parecem ter uma... Existe uma conspiração universal, não tem? Porque os pais, quando insistem muito numa coisa, parece que ia dar errado, mas eles insistirem e dá certo. Só porque é pai e mãe, não é assim? Né? Tipo assim, mãe, não tô achando tal coisa. Fala, vai lá que tá em tal lugar. E volta, não tá. Se eu for lá e eu achar, aí ele aparece. Incrível isso. Tipo assim, Quer ver? surgiu. Eu não sei se a produção consegue arrumar uma folha de sulfite e uma caneta. Eu vou fazer... Eu vou dar um exemplo, se alguém conseguir uma folha de sulfite e uma caneta. Consegue. Eu vou mostrar para você como isso acontece às vezes na prática. Às vezes, aquele filho está olhando de uma forma, está olhando de um ângulo, o pai está olhando de outro ângulo. E, de repente, cada pessoa que se inclui naquele movimento familiar enxerga de um ângulo diferente. Isso faz com que cada um tenha a sua razão mediante ao ângulo que está enxergando. Só que, quando nós começamos a entrar no processo de conflito, nós chegamos para isso. Então, eu vou fazer aqui, que vai... Deixa eu ver se eu consigo aqui, e eu vou mostrar para você ver como isso é. A pranchetinha também tem, não tem pranchetinha só para ajudar ali? Se tiver uma pranchetinha, tem, até ajuda. aqui tem eu tudo. faço aqui no cantinho. Às vezes falta um microfone, uma coisa ou outra, mas Pra vocês. prancheta tem. E às vezes eu tenho visto isso no dia a dia, né? Grande parte dos conflitos familiares
é por conta do ângulo que cada um está enxergando. Não existe um erro, existe o ângulo, que se fosse somado, seria perfeito. Vou fazer aqui, tá? Enquanto isso, se ele puder dar essa opinião em relação a isso, né, a inteligência emocional dentro da família, dentro de casa. Bom, às vezes a gente acha que o pai... Dá um exemplo mais prático, vai. Uma pessoa um dia chegou para mim dizendo que era uma procrastinadora, que não conseguia alcançar nada na vida. E era uma pessoa super formada, tinha lá a sua profissão, não vou dizer aqui, porque senão às vezes a pessoa está assistindo. E super capacitada, mas não conseguia realizar as coisas. Fomos conversando até que ela disse para mim que quando tinha uma certa idade, mostrou uma provinha para o pai e era 9,5. E o pai, parece que acontece direto isso aí. O pai chegou e rasgou a prova, jogou no chão, amassou, jogou no chão e disse, podia ser 10. Para o pai, era normal. Mas a menina virou uma procrastinadora. Na cabeça dela nunca estava bom. Sabe por quê? Porque a vida para o pai tinha dado certo. Tudo estava dando super certo na vida do pai. E ele estava passando isso para a filha. Não é? E ela tinha essa percepção de que tinha que ser igual a ele. Só que, conversando, chegamos à seguinte conclusão. O pai também teve esse aprendizado do avô. E a gente fuçando, quer dizer, existe uma dor que vai lá atrás. A primeira coisa foi perdoar, porque existia uma questão de honrar a característica do pai, mas existia também a questão de perdoar, porque estava se culpando o pai por não alcançar as coisas. É um honrar meio esfregar na cara, não é? Mais ou menos. Não é? É porque assim, aquele negócio de honrar, mas quando dá certo, é aquele negócio de jogar na cara, não é? Tá, toma teu diploma, agora eu vou pegar a viola e vou ser músico. Mas olha, Vender arte na praia. interessante nessa fala, porque a gente também tem que levar em consideração que cada pessoa tem o seu modo de enxergar as coisas e a vida, certo? Às vezes o que é sucesso para um é destruição para outro. Eu não posso abraçar o que é o sentimento do outro se eu sei o sentimento que eu tenho que ter para uma determinada situação. Então, se eu penso que uma profissão, por exemplo, para mim é aquilo que tem minha vocação, é aquilo que eu quero dedicar, o olhar que eu tenho para essa profissão, ela é aquilo que eu estou vivenciando ou vou experienciar. Eu não posso pegar uma pessoa que vai viver a mesma profissão de uma forma frustrada, por exemplo, porque não se deu bem, porque de repente nem era vocação. Então, se eu for me espelhar naquele que de repente está frustrado, ele vai me desanimar. Aí que está o X da questão. Quais são os valores desse tal avô? Que de repente tinha um pai muito humilde e, através de um comportamento muito rude, transformou o filho num vencedor. Pronto, ali foi registrado. O padrão de sucesso é a rigidez. E dali para frente foi se passando. Mas muda muito de valor para valor. Algumas pessoas têm... de tempos para tempos também, né? Às vezes o que é exigência hoje é muito diferente de uma exigência de antes. Com certeza. Hoje nós temos facilitadores para muitas coisas. Antigamente não tínhamos isso. Posso chamar um voluntário? Quem que pode se voluntariar? Quem? Só para segurar uma Se não tiver folha. voluntário, a gente faz um pressionário. Só pra segurar Vai lá, uma Ronaldo, folha. vai lá. Vem cá. Você. Antes que a câmera Esse é mostre Ronaldo, o que eu... hein? Antes que a câmera mostre o que tem aqui, eu vou pedir para você ficar bem no centro. Você só vai segurar desta forma aqui. Segura bem no firme, centro, rapaz. Um pouco Segura mais firme. para trás. Isso. Será? Agora eu vou pedir. A folha é mais grossa que o braço dele, mano. Inverte um pouquinho a lateral da folha. Aê, isso. Você, o que você vê? Um 6. Gabriel, o que você vê? 9. O que você vê? Eu vejo uma espécie de caracol, assim. E agora, quem tá certo? Eu não vejo nada. Câmera, mostre o desenho. Mostre o desenho. Agora vamos imaginar. Quem tá certo? Parecendo um Chaves, mano. Eu acho que eu, porque... Eu? Entendeu? Depende do ponto que o câmera mostrar. Depende do ponto que o câmera mostrar, para quem tá em casa. Depende do ponto que cada um enxergou, para quem tá aqui. Então, antes da gente dizer, não, isso nunca que isso é um 9, Gabriel. Nunca que isso é um caracol. Eu tenho que enxergar, mas espera aí, como é que ele está enxergando isso? Só que, por não ter um treino emocional, a gente já sai brigando, querendo colocar a nossa vontade, porque eu tô vendo 6. Ele tá doido, eu tô vendo 6. Nossa, isso é muito latente até na internet, por exemplo, né?
Meu Deus, as pessoas, cada um tem um ponto de vista diferente, bom, não tá consegue cansado entender aqui. que as Mas é um pessoas 9, tá, conseguem pessoal? ver de forma diversa e dá isso. A partir do momento que eu direciono, Tal de presente pra você esse 9. que é uma coisa legal agora que o Gabriel fez, né? Ele colocou uma direção e disse, este é um 9. Ele colocou a direção. E aí as pessoas que ele mostrou na direção vão ficar a favor do Gabriel, porque ele direcionou o 9. Certo? Direciona o 6 aí, ô pastor Márcio. Na hora que ela direciona o 6, ela também vai ter um grupo de pessoas É que 6, vai Brasil. apoiá-la. Imagina o conflito que isso vai gerando. É. Então, é interessante a gente parar para fazer a própria análise. Eu posso levar em consideração, mediante como eu estou olhando, o momento que eu estou olhando, dependendo do sentimento que eu estou, talvez eu nem enxergue esse 9, nem enxergue esse 6, e muito menos o caracol. Então, tudo isso, gente, precisa ser levado em consideração. Questão de ponto de vista, né? Na dúvida, pastor, sem muita técnica, se você quer resolver um conflito, sai do seu banquinho, vai para o banquinho do outro, enxerga a situação do ponto de vista. Por exemplo, tipo assim, se eu fosse o meu pai, como eu... Né, mas veste mesmo a roupa do pai. Né? Se eu fosse o meu pai, como eu estaria olhando para mim? Um filho rebelde, não sei o que. Você vai perceber que ele só está querendo cuidar de você. Ele não é um pai carrasco. Não é? Simples assim. É isso aí. Maravilha. Queria fazer mais uma pergunta para ambos. Como que a gente, através desse sistema assim, buscar a inteligência emocional, a gente consegue ter um pouco mais de facilidade para não ser enganado, por exemplo? Porque o que até o Ney falou, né? Você está ali, eu preciso precisar de alguma coisa, né? E a pessoa acaba ludibriando, você precisa. Tem até, não preciso falar o que é, mas tem uma... tipo um site de loja um virtual, onde as pessoas, elas mesmas, né, oferecem os produtos e as outras compram. Todo mundo imagina o que é. É um tipo de mercado, né, que funciona assim. E, cara, toda hora pinta ali, né, para mim, essa notificação do celular, você precisa disso, uma coisa que eu visitei. Eu estava dando uma olhada, porque eu queria ver, olhei, vi preço, eu comprei, eu não comprei, e vem ali, você precisa disso. Peraí, não, que eu decido que eu preciso ou não. Mas aí você vai, deixa eu dar mais uma olhada, né? E aquilo vai, aí já vem aqueles melhores preços primeiro, aquela coisa toda. Nós chamamos isso aí de tentação. A gente chama de tentação, né? Dá para ser melhor, né, enxergar melhor a situação em relação a isso, não? Sim, Gabriel, quando nós temos um treino emocional, nós não compramos pela emoção. Nós temos um treino de reflexão. Existem palavras, existem tons de voz, existem induções que quase que hipnotizam uma pessoa. E ela realmente vai cega, e quando ela percebe o que ela fez, já é tarde demais. Porque existe um prazo, um tempo, que se você não refletir, você vai por impulso. Isso é muito bem usado na sociedade. Existem técnicas para você vender. De você marketing, não deixa né? Isso. Você não deixa a pessoa pensar. Você vai com uma certa indução, com tom de voz, com palavras, com prazos. É para hoje. É um tipo pouco momento, agressivo, promoção, né? do momento, do segundo. Não te deixa refletir. Aí você vai por impulso porque você é induzido a isso. Uma pessoa que desenvolve inteligência emocional não se permite a esse tipo de indução. Já viram, Ok. desculpa, já viram no Instagram isso? Aparece um produto, você abre, aí tá ali, só mais 15 minutos. Cara, não dá pra pensar, né, esses 15 Verdade. minutos. Você olha e Você fala, eu vou reparou? perder, eu vou perder, eu vou perder. Quando você vê, o que eu vou perder? Os produtos estão sempre acabando, já reparou? Então, sempre, né? Você chega numa loja, Nem só está tem um de acabando. cada produto, né? Sempre o último. E o último E a gente cai, cara. E o último fabricado também, né? Nunca mais vão fazer na vida, né? Na montadora de automóvel você vai fabricar aquilo pro resto da sua vida. Mas tem a última peça que eu vou pedir ali na fábrica. Cara, achei um que é a tua cara. E aí o bobo... Outra coisa, Você sai na rua, tá E todo quanto mundo com carro testemunho igual. na igreja ainda. Acharam o meu carro. outra coisa muito comum que induz muito as pessoas é o movimento. É verdade. Você tá belo e tranquilo, passou por algum lugar que você vê um monte de gente mexendo em alguma coisa, parece que a pessoa vai hipnotizada para olhar aquilo e daqui a pouco ela está brigando por um produto daquele, daqui a pouco é ela verdade. está... Isso acontece muito em redes
que ficam trabalhando isso. Olha, vai sair uma promoção em tal situação, preparem, vai ser apenas tantas unidades, e o povo vai ficando ali, vai juntando. Isso aí aconteceu esses dias em casa, assistindo televisão com a minha esposa, passou Sim. um comercial lá, é só hoje. Eu falei, bora. Não. Mas vai eu falei assim, aí no outro dia a mesma coisa, só hoje. Eu falei, acho que não venderam nada não, cara. Você sabe que me perguntaram uma vez por que tem alguns homens e tem algumas mulheres que conseguem seduzir mais do que outros, que conseguem conquistar mais pessoas do que outros, ou conseguem vender mais do que outros, quando eles percebem a vítima perfeita. Meu Deus, tá amarrado. É sério. O pior é que, gente, isso é muito sério. É muito sério. Se a gente não tem preparo para lidar, acaba caindo em golpes inacreditáveis. Tamanho poder de manipulação que essas pessoas têm. Elas já começam percebendo quem é carente. É como se ela fizesse aqui um scanner e fosse perceber quem são as pessoas carentes aqui. Quem são aquelas fragilizadas e quais são os estilos que elas gostam. E aí ela vai no momento certo e ataca. Então, se você não se proteger, a chance de você entrar numa roubada é muito alta. É muito alta. Às vezes as pessoas ficam perguntando por que tem tanta gente que cai em determinadas situações. São induzidas a isso. E quando elas vêm perceber... Não é parecendo nem Adão e só- Eva, né, mano? Adão e Eva foi assim também, né? É, Foi induzida aí. exatamente. Poder de persuasão, nota 1000 da serpente lá. Primeiro a gente queria agradecer a presença de vocês, a gente queria mais um bloco, mais 2 blocos, mas o programa tem que dar continuidade. Doutora, obrigado pela sua participação. Beleza, e como é que a pessoa tem acesso a isso agora? Como é que eu faço esse treino para deixar de ser tão impulsivo assim? Eu tenho 2 ferramentas que eu uso muito para ajudar. Uma é o meu canal no YouTube, para quem não conhece, é o Doutora Verusca. Lá eu faço vídeos para te alertar e te ajudar nesse treinamento para tentar ajudar vocês. E outro trabalho eu faço uma vez por mês. Eu abro espaço gratuito, onde eu ensino sobre inteligência emocional e tiro dúvidas individualmente de todo mundo que participar. Mas é só uma vez por mês, então você precisa entrar em contato pelas minhas redes, é só procurar lá Verusca Psicóloga e dizer, eu quero participar, e eu vou te colocar no próximo grupo, que é aqui na capital de São Paulo, é fácil acesso e é de graça. Então é uma forma de ajudar você a lidar com o seu processo emocional. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Deia, mais uma vez, cara, brigadão pela sua presença, participação, até por esticar um pouco mais, bater um papo aí, muito legal. Deixa os seus contatos agora pra gente, por favor. Sim, vou deixar o Instagram, que é Deio Tambasco. Tô no TikTok também, acreditem se quiser, que é uma rede de bagunça lá, mas é muito gostoso. E Facebook, todas, né? E o telefone de contato é 957273228. Ele é o WhatsApp e ele é o meu telefone para contatos também, para agenda e outras coisas. Maravilha, parabéns pelo trabalho, Deus abençoe. Galera, o negócio é o seguinte, hein? Coloca a tua cabeça no lugar, tuas emoções, coloque no lugar e deixa Deus fazer a obra, deixa Deus te dirigir, dá tempo para Deus fazer, porque como eles estavam falando, se não dá tempo muitas vezes da gente pensar, que dirá orar, que dirá apresentar a Deus. Então, tudo que você for fazer por impulsão, por impulsividade, coloca diante de Deus, espera Ele responder, aí você vai e faz, porque a Bíblia diz, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Deixa Deus dirigir cada passo da tua vida, para que você nunca vacile e tenha a vida abundante que Ele tem para você. Beleza? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do Movimento Jovens. Sai daí não! Impregna na veia, na moral, 1, 2, viu? A geral tá mil grau, venha sentir o que tá fenomenal. Só quem é, só quem é, só quem é, só quem